O que muita gente achava impossível, finalmente pode acontecer. Patrício Pitbull está livre no mercado, Bellator está fechando as portas. Então, nesse momento, o brasileiro está querendo muito assinar com o UFC, já pediu muito e teremos a oportunidade de ver Patrício Pitbull, que chegou em 2010 no Bellator, foi 2 vezes campeão de GP, 3 vezes campeão peso pena, 1 vez campeão peso leve, 9 defesas de cinturão ao todo em sua carreira, chegou até 7 vitórias seguidas por título dentro da organização. Pode ir para o octógono e eu quero falar com vocês aqui. Como que será que o Patrício Pitbull sairia? Como será que o brasileiro lutaria dentro do octógono? Certo? Não temos bola de cristal, não dá para ter certeza nem se ele vai assinar ou não, mas aqui na brincadeira da projeção, de imaginar, vamos exercitar nossa futurologia, vamos olhar também um pouquinho para o passado. Patrício Pitbull enfrentou 6 atletas que já lutaram no UFC em sua carreira. Tem um retrospecto positivo e eu vou passar luta a luta com você aqui. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta a sua expectativa para uma possível contratação de Patrício Pitbull por parte do UFC. No final do vídeo eu vou falar também um pouquinho sobre o que eu acho dessa possível contratação, do que eu acho que Patrício Pitbull pode fazer, mas vamos luta a luta, vamos falando caso a caso e vamos embora para a resenha. A primeira luta é contra Wilson Reis, na verdade foram duas. O brasileiro enfrentou o compatriota 2 vezes em 2010 e 2011, ambas as vezes em GPs do Bellator. Para quem não lembra, milênios atrás, lá nos anos 2010, o Bellator só funcionava com o GP. Você tinha que vencer o GP para aí sim disputar o título linear contra o campeão. Mas contra o brasileiro, que depois foi disputar o cinturão, enfrentou Demetrius Johnson, Wilson Reis, mais para frente na carreira, venceu 2 vezes, inclusive uma com um belíssimo nocaute. Então, Patrício Pitbull, contra o seu primeiro ex-UFC, que seria futuro UFC, na época era futuro UFC, já conseguiu tirar um 2-0 na sacola. O segundo adversário de Patrício Pitbull dentro do Bellator que lutou no UFC foi Diego Nunes, o representante da Nova União na época, acabou sendo nocauteado no primeiro assalto pelo lutador da Pitbull Brothers, Patrício Pitbull na época tinha 26 anos, pegava o Diego que tinha 30, o Diego que dentro do UFC teve 3 vitórias e 3 derrotas, acabou talvez na luta mais famosa da carreira, sendo derrotado pelo Kenny Florian na decisão. Treinava com o José Aldo Júnior, tinha toda aquela narrativa de ser um atleta da Nova União, pegando o atleta da Pitbull Brothers no peso pena. Diego era tido como um prodígio, mas na verdade o prodígio mesmo era o Patrício Pitbull, que não só depois dessa vitória, como antes já vinha com uma crescente muito grande dentro da organização e nocauteou o compatriota. Por enquanto, 2 ex-UFCs que o Patrício enfrentou, esse caso aqui realmente ex-UFC, o Wilson ainda lutaria, mas o Diego Nunes, também mais um brasileiro ex-UFC que o Patrício Pitbull enfileirou. Por enquanto, 3-0 para o Patrício contra ex-atletas da organização ou futuro. E aí, subindo um pouquinho o sarrafo de adversários, nós temos um ex-campeão do UFC, o primeiro e único ex-campeão do UFC que o Patrício enfrentou na carreira, porém a luta não saiu como ele imaginava. Benson Henderson veio do Ultimate, tinha sido campeão peso leve, venceu o Nate Diaz, era o cara que lutava com o palito de dente na boca, quem não lembra. Mas estava numa fase querendo lutar no 77, achando que estava valorizado, saiu do UFC, renegociou um contrato bom lá com o Bellator, chegou na estreia perdendo pro Koreshkov nos 77 quilos, categoria de cima. Mas aí a gente sabe Koreshkov, quem entende de Bellator, sabe que Koreshkov naquela época realmente era complicado de você aturar. Bom, Benson Henderson decide voltar para os 70 quilos e aí faz uma super luta contra o Patrício Pitbull. O problema foi que Pitbull acabou lesionando a perna, quebrou a canela ali. Cara, no segundo round ainda, o brasileiro mesmo sente, vai que não tem como continuar, interrompe a luta e fica um gosto esquisito na boca, porque era uma grande luta. A gente depois vai ver o Patrício Pitbull lutando entre pesos leves e se saindo bem, mas contra o único ex-campeão do UFC que ele enfrentou, infelizmente a luta não conseguiu se desenrolar da forma como ele queria, até como o próprio Benson Henderson queria, No final, agridoce, digamos assim. E aí nós chegamos no nome talvez mais conhecido da lista, Michael Chandler, que já tinha vencido o irmão do Patrício. O Patrick tinha sido derrotado pelo Michael Chandler, e aí o Patrício falou assim, cara, eu vou lá, vou cobrar e vou ganhar o cinturão do Chandler. Dito e feito, nocauteou o Chandler no primeiro assalto e se tornou double champ da organização, campeão peso pena e peso leve. Um feito e tanto, ainda mais sabendo que o Michael Chandler depois foi para o UFC e deu luta competitiva contra muita gente. É óbvio que o Michael Chandler não tem um retrospecto muito positivo no UFC, mas assim, protagonista desde que chegou, pegou apenas nomes que serão lembrados talvez para sempre na organização. Não tô falando que o Michael Chandler talvez seja um desses. Mas no Bellator, o Chandler era muito de verdade, sobrava e Patrício Pitbull protagonizou uma verdadeira, assim, zebraça, Na própria transmissão, os americanos estão falando que o Patrício Pitbull era o azarão, que a responsabilidade era do Michael Chandler. Tá bom, tá aí. Vitória do brasileiro por nocaute no primeiro round, menos de 1 minuto.
Quando eu falo que o Patrício sobrava no Bellator, vocês têm que acreditar. Campeão peso leve, campeão peso pena, e aí a organização achou uma boa ideia. Ele também quis tentar o terceiro cinturão, feito praticamente inédito dentro dos esportes de combate, conquistar o cinturão peso galo da categoria de baixo, né? Sempre lutava no peso pena, então desceu uma categoria para enfrentar quem? Sérgio Pettis, irmão do Anthony Pettis, ex-campeão do UFC. Mas o Sérgio Pettis, na época que lutava no UFC propriamente, foi um cara assim, digamos, um prospecto que acabou nunca se concretizando. Deixa o UFC com vitórias, deixa o UFC quando o próprio irmão renegocia o seu contrato e aí os dois saem em conluio ali, né? Mas dentro do próprio Bellator, ele demorou um pouquinho para pegar. No peso mosca, ele não conseguiu se desenrolar da melhor forma, mas no peso galo botou um pouquinho de corpo, foi campeão, depois perdeu o título, mas contra o nosso Pitbull ele acabou vencendo a decisão. O Patrício numa luta onde ele sentiu um pouco do corte, na minha opinião, não foi uma das melhores lutas do Patrício Pitbull. Foi até o momento que o pessoal levantou a mão e falou, pô, Patrício, não sei o que, não sei o que lá, mas tem que lembrar, o cara lutava de peso leve, peso pena, pela primeira vez na carreira, acho que primeira vez na carreira ele tentou bater peso galo, conseguiu, fez a parte dele no acordo, mas obviamente que a performance ficou, né, teve problemas, né? Sofreu um pouquinho ali na hora de lutar dentro do cage e a vitória foi pro norte-americano, infelizmente. E na última luta dele dentro do Bellator, na sua última defesa de cinturão do peso pena, Patrício Pitbull venceu Jeremy Kennedy, canadense, ex-UFC, que fez uma passagem curta dentro da organização entre 2016 e 2018, com 3 vitórias e apenas uma derrota. Teve um retrospecto positivo, é verdade, mas não deixou saudade. O brasileiro fez uma lutinha ali pegada contra o canadense, que era muito maior que ele ainda no peso pena, mas no terceiro assalto conseguiu conectar boas mãos, deu uma blitz excelente e venceu por nocaute o canadense, certo? É a última atuação que a gente viu do Patrício. Se você quiser tirar ela como média, né, para poder projetar para frente, eu achei uma atuação assim, até promissora, cara. Aos 36 anos de idade, Patrício Pitbull tá conseguindo colocar aquele tipo de blitz para encerrar a luta, ter a durabilidade para receber golpes duros como ele recebeu do Jeremy e se manter no confronto. Então assim, Patrício Pitbull me parece muito online ainda na carreira. Mas afinal, como o Patrício Pitbull se saiu contra os ex-UFCs? São 5 vitórias em 7 lutas, 2 derrotas e apenas uma só foi realmente na decisão ali, foi dentro da bola. A outra foi por lesão. Nas vitórias dele, são 4 via nocaute e apenas uma decisão. É um retrospecto muito positivo. A única luta realmente que a gente pode falar, cara, ele ia pegar um cara muito gabaritado em nível de UFC, foi o Benson Henderson, que acabou terminando em lesão. O Sérgio Pettis também fez uma carreira um pouco mais longa. O Michael Chandler foi pro UFC depois, a gente viu o retrospecto dele não tão positivo, porém lutando contra protagonistas. O Wilson Reis foi pro UFC depois e chegou a disputar título, mas realmente, igual o Benson Henderson, no cartel do Patrício não tem igual em termos de UFC. Eu acredito que o Patrício tem sim uma carreira para fazer dentro do Ultimate. Acredito que ele pode sim ser um cara que agregue muito, mas naquele projeto de tiro curto, né? De 2 aninhos ali, capitalizar o máximo de lutas e fazer pelo menos uma corrida pelo cinturão. Ele tá pedindo Volkanovski, não acho que o UFC vai dar Volkanovski para ele. Acredito que agora deve estar rolando uma negociação muito intensa, principalmente porque o Patrício Pitbull quer muito lutar no UFC e tem muitos outros atletas na situação do Patrício, atletas mais jovens, atletas às vezes mais baratos, e o UFC com certeza vai fazer um bom negócio para ele, né? Você não vai pagar caro num produto que não tem muita gente querendo comprar, ou por um produto que só é endereçado para você. Por que eu falo isso? Porque o Patrício já deixou muito claro que não existe outro lugar que ele queira lutar. Não existe outra coisa na carreira dele que ele queira fazer além de lutar no UFC. E o UFC sabe disso. Então, vamos ver o que sai dessa negociação, vamos ver como é que essa história se conclui, mas eu acho que o vídeo de hoje cumpriu o seu papel. Passei aqui por todas as lutas do Patrício contra ex-atletas do UFC, ex e futuros, como eu falei, e acho que o Patrício fez um bom trabalho ao longo da carreira e isso se prova nos números, se prova nos dados. Se você tem algum palpite, se você tem alguma opinião sobre Patrício Pitbull no UFC, cara, o comentário tá mais do que liberado, o like já tá mais do que aberto, chama, vem e fala comigo no Twitter, fala comigo em outras plataformas, tá bom? Nesse final de semana eu não tenho UFC, mas semana que vem estamos de volta no React, espero vocês, tá certo? Beijo nas crianças e valeu!